Bora começar? Bora começar! Seja bem-vindo, guitarrista, a mais uma videoaula, hoje nem tanto aula, aqui do canal. Eu sou o professor Lucas Arneiro, muito prazer para você que está chegando agora. Por que nem tanto aula? Porque hoje vai ser mais uma trocação de ideia, um bate-papo, mas não menos importante, tá certo? Sobre um tema extremamente contundente na vida, eu acredito, da maioria dos guitarristas, que é o quê? A fase do desânimo, a famosa fase do desânimo, a hora que bate aquele ranço de guitarra, aquela saturação, e você travou, estagnou e não consegue mais sair do lugar e não quer nem mais ver guitarra na sua frente. É sobre isso que a gente vai trocar ideia e quero falar um pouco sobre por que eu acho que isso acontece. Já aconteceu comigo algumas vezes, vejo acontecendo com muitos alunos, mas também quero falar um pouco do que a gente pode mudar aí na nossa forma de ver o negócio para que isso não aconteça ou para que aconteça o mínimo possível. Vamos cair dentro então, sem mais delongas. Ó, antes de estar chegando, gosta desse tipo de conteúdo, quer evoluir na guitarra, não esquece de se inscrever no canal. Vamos matar. Cara, primeira coisa de tudo, que é o quê? Eu gosto de dizer que a guitarra, a evolução na guitarra não é uma linha reta. Então, dificilmente um guitarrista, ele começa na guitarra e ele faz isso, ó, uma linha reta indeterminada ao infinito e além, e ele está sempre motivado e sempre evoluindo. Cara, isso é para os abençoados, tá? Isso é para os Kiko Loureiro da vida, tá entendendo? O que eu uso? Por que eu tô falando Kiko Loureiro? Porque é uma referência que todo mundo conhece, não que ele seja o único. Mas eu imagino, não conheço ele, mas eu acho que provavelmente o Kiko Loureiro, ele nunca deve ter tido um momento em que ele ficou de mal com a guitarra. Eu acredito que ele é aquela pessoa que ele começou a tocar e desde o primeiro momento ele se manteve em uma linha crescente de o quê? Sempre está evoluindo, sempre motivado. É difícil falar, porque como a gente não conhece ele, pode ser que talvez ele tenha tido momentos de estar com menos motivação. O fato é, ele não parou em nenhum momento. Só que ele é uma exceção, tá? Pessoas assim são uma exceção. Tá? E é justamente por isso que o guitarrista que ele começa e ele vai nessa linha crescente indefinidamente, ele consegue atingir um nível que é muito acima da massa, justamente, não só por isso, tá? Tem vários outros fatores, mas muito porque ele não parou no meio do caminho. Só que o que acontece com a maioria dos guitarristas? Eles não têm essa linha infinita de crescimento. Na verdade, o que mais comum que aconteça na vida real é o que? O cara começar, ele vai ter um pico, né? Na verdade, eu chamo de uma forma de evolução de picos e vales. Ele vai ter um pico de motivação, de evolução, aí daqui a pouco ele vai cair, aí a motivação vai começar a diminuir, consequentemente a evolução também. Aí vai ficar, aí daqui a pouco ele vai ter outro pico, aí daqui a pouco ele vai cair de novo. De repente ele vai cair mais ainda. E vai chegar um momento que ele vai chegar meio que no fundo do poço da guitarra, tá ligado? Que é aquele momento que, cara, você tá saturado, você não aguenta mais ver guitarra na sua frente, se aparece algum músico que vem conversar com você em algum lugar, você até foge. Você fica, meu Deus do céu, o cara vai querer falar de guitarra, sai daqui que eu não aguento mais isso, tá ligado? É o fundo do poço da guitarra. Por quê? Porque a linha mais comum é essa mesmo, tá? De você subir, descer, sobe muito, desce pra caramba. Aí chega um momento que não sobe mais, que fica um tempão lá embaixo e parece que não evolui e tudo mais. E é muito nesses momentos, né, onde tem o vale, que é onde bate o desânimo, que é onde bate o ranço da guitarra. Primeiro de tudo, se você desanimou da guitarra, se bateu esse lance do ranço, né, essa certa frustração talvez também, é porque você gosta disso. Tá certo? É porque você tem um chamado aí dentro do seu coração. Não estou dizendo que é um chamado para você viver de guitarra, mas com certeza tem um chamado para que você queira levar isso a um novo nível, ficar melhor e tudo mais, tá? Independente se é para hobby ou para trabalhar com isso. Por que eu digo isso? Porque dificilmente você vai desanimar de algo que você não gosta, de algo que você não criou vínculo. Não tem como você ficar com ranço de uma pessoa que você não conhece, certo? Né? Vamos supor que passou um cara ali do outro lado da rua, eu vi ele com uma camiseta do Palmeiras e fiquei com ranço dessa pessoa. Não, cara, só se você for muito besta, né? Você nunca teve nenhum contato, a pessoa nunca fez nada pra você, você não vai ter ranço dela. Né? O ranço acontece quando o quê? Quando você conhece a pessoa, quando você queria que ela fosse de um jeito ou agisse de um jeito e ela agiu diferente, e aí quebrou a sua confiança ou quebrou o que você esperava, frustrou as suas expectativas. É exatamente o que acontece na guitarra. Você só desanima da guitarra porque você criou uma expectativa que não foi cumprida. E aí, nesse espaço, é que surge o desânimo, é que surge esse ranço. Tá? Então, se você realmente não gostasse de guitarra, você nem ia pensar nisso.
Não ia nem dar tempo de você ficar desanimado. Você simplesmente ia seguir sua vida e esquecer que a guitarra existe. Agora, se você lembra dela, se vira e mexe você volta para ela, se você sente aquele negócio de puta, cara, que da hora o cara tocando ali, mas ao mesmo tempo tem aquele ranço, é porque você gosta do bagulho, é porque você queria, de alguma forma, tá fazendo alguma coisa diferente, tá? Então, só de entender que a fase do desânimo é uma coisa completamente normal, já fica muito mais fácil de você não desanimar, sabe? Segundo ponto, puxando o gancho que eu falei um pouco atrás aí, que é o desânimo, ele tende a surgir de uma expectativa que não foi satisfeita, né? Uma expectativa frustrada. A gente cai nesse segundo ponto que é de extrema importância a gente entender para se prevenir ao máximo possível, que é o quê? Você não se cobrar tanto. Por quê? A autocobrança excessiva, na verdade, é como se você estivesse criando um inimigo ali dentro de você. E tem tudo a ver com a expectativa não satisfeita. Se você joga a sua expectativa muito acima da realidade, a hora que aquilo não se concretiza, o baque é muito maior. Então, eu percebi isso comigo mesmo. Teve momentos aí eu toco guitarra já vai fazer quase 20 anos, desde quando eu comecei. Mas teve momentos que eu parei, que eu desanimei, e teve um em específico que eu fiquei quase 2 anos sem relar na guitarra. Cara, eu peguei um ranço assim mesmo, um nojo do negócio, que eu não queria nem ouvir falar de guitarra na minha frente, cara. Eu mal escutava a música, tá ligado? Fiquei puto, velho. Vendi tudo, vendi pedal, vendi amplificador, vendi microfone, só fiquei com 2 guitarras que eu tinha na época, só pra dizer que tinha mesmo, porque eu não usava pra nada. E na época eu contava essas histórias ali pra mim, né? Na época eu me convenci de que eu não gostava tanto, de que eu não era realmente apaixonado pelo negócio, mas isso era uma pura mentira da minha cabeça. Hoje eu vejo que na verdade era autocobrança excessiva. Eu tinha uma expectativa que estava muito acima da realidade. Então eu achava que eu merecia coisas que no fundo eu não tinha talvez trabalhado tanto para conseguir, tá ligado? Por exemplo, eu achava que, cara, putz, eu toquei guitarra pra caramba, nossa, tinha momentos da minha vida que eu tocava 6, 8 horas por dia, então agora eu já deveria ser tão foda igual aquele fulano lá, igual eu já deveria ser, sei lá, mais famoso, mais reconhecido, mais... Tá ligado? Tipo, eu não tinha o resultado que a minha mente acreditava que merecia ter, tá ligado? Tipo, caramba, já tô tocando guitarra há tanto tempo, por que que eu não tô com o timbrão igual aquele guitarrista que eu admiro? Por que que eu não tenho os equipamentos foda igual que os outros guitarristas têm? Ou seja, uma autocobrança muito excessiva. Por isso que é extremamente importante você não entrar muito nessa coisa, cara, de comparação excessiva e de ficar se cobrando demais. É óbvio que você vai tentar fazer um negócio da melhor forma possível, mas saber que esses momentos de desânimo é totalmente normal. A maioria acontece, principalmente iniciante. Eu vejo com os meus alunos mesmo, direto, cara, guitarrista iniciante ali, que o cara já tá tocando da hora, e aí o cara desanima, porque, não sei, né, às vezes não dá tempo de falar com a pessoa assim tão próximo, mas muitos é porque, putz, achou que ia ter um resultado, mas não teve, aí perdeu a graça. Às vezes guitarristas intermediários que já tocam mais, já tem habilidade, já tá tocando legal, já tem guitarra, já tem equipamento, também desanima, porque, puta, queria fazer um som do jeito que o cara faz, queria conseguir fazer tal coisa e não tô conseguindo. Cara, tem que entender que, pô, cara, sempre vai tá faltando, sempre vai estar um buraco ali de algo que você tá querendo preencher, que dá para melhorar, e você não pode se apegar tanto a isso e não se cobrar no sentido de que a hora que bateu o desânimo, aceita. Cara, entenda como uma coisa normal da evolução da guitarra e tenha paciência, porque, cara, se você insistir, ele vai passar, tá ligado? Se você se manter ali, mesmo que seja, não precisa ser no 100%, você se mantém, mas com menos energia, dedicando menos, tocando um pouco menos, ainda assim, se você supera esse vale, depois você começa a subir de novo, voltar a evoluir e voltar a ver graça no instrumento. Eu ia dividir aqui em 3 pontos, mas já estou meio que emendando tudo um no outro, porque essas coisas se relacionam, né? Então falei do segundo ponto, que é a questão da cobrança, ainda tem o terceiro ponto, que é sobre a questão da comparação, que as duas coisas estão vinculadas, né? Então ainda com relação a ficar se comparando, o que eu gosto de recomendar nos dias atuais? Cara, enxuga as suas redes sociais e os conteúdos que você consome. Se você é iniciante ou se você está nessa fase aí de estar se sentindo mais desanimado da guitarra, dá uma enxugada, para de consumir muito conteúdo, para de ficar vendo vídeo
de um monte de guitarrista o tempo inteiro tocando e tudo mais. Não que não seja da hora, pô, eu também produzo esse tipo de vídeo. Mas, cara, quando você entra muito nesse loop, você tem que lembrar que na internet, você entrou no Instagram, vai aparecer um vídeo, provavelmente, de um guitarrista que já tá fazendo aquilo, ó, há 10, 15, 20 anos mais tocando guitarra. Então é óbvio que o cara vai estar tocando pra caramba. Então você só fica vendo vídeo de guitarrista foda, de cara que tá mais avançado. Chega uma hora que você acaba jogando a régua muito lá em cima. E aí quando você olha pro seu play atual, pode bater essa discrepância de tipo, putz, cara, parece que tudo que eu faço, tudo que eu toco, nunca fica tão da hora, tão bonito, igual aqueles vídeos que eu vejo na internet. Só que, cara, isso é uma ilusão, tá? Você tem que lembrar que o vídeo da internet, ele também passa por uma produção, tá? Ele não sai bonitinho daquele jeito logo de primeira. Não é o cara ligou a câmera, pegou aqui na primeira e já... perfeitaço. Mano, tem vídeo que às vezes o cara fica gravando 10, 20 take até acertar o que ele quer. Depois passa por uma produção, vai no PC, colocar, mexer a equalização, papapá, não sei o que lá. Até sair com aquela coisa perfeitinha que a gente vê. Então, se você joga a régua muito lá no alto, você acaba desanimando muito fácil e não consegue ver valor naquilo que você está tocando. E ver valor no que você toca é essencial para se manter motivado. Então, não estou falando para excluir 100%. É bom você ter, você ter guitarristas que você se inspira, pô, para te ajudar. Agora, não entrar muito nesse loop, né? Ou seja, consumir menos e trabalhar mais, digamos assim. Cara, passar mais tempo praticando a sua guitarra, passa mais tempo estudando, que seja vendo uma videoaula, assistindo um curso, aí tudo bem. Mas, cara, focando no seu desenvolvimento do que ficar assistindo vídeo, ficar curtindo, cara, outras guitarristas, produtor de conteúdo e tudo mais. Deixa isso para 20% do tempo e tenta gastar 80% do seu tempo com a sua prática regular. Você vai ver que, cara, só de dar uma enxugada nas informações, deixar a sua mente mais limpa, fica muito mais fácil de se manter motivado, beleza? Cara, essa é a ideia, daria para continuar falando disso, ó, muito e muito mais, porque realmente é uma coisa que acontece demais, mas eu não vou me alongar tanto para esse vídeo não ficar tão denso aí e chato demais. Mas, antes da gente finalizar por completo, um aviso importante. Caso você não saiba, eu tenho um treinamento de guitarra que é o método Guitar Flow, e ele foi desenvolvido principalmente para pessoas que já tocam guitarra, mas estão travadas, seja você alguém que toca mais tempo e travou, ou alguém que é iniciante, está começando, mas também para quem quer começar do zero, não sabe nada de guitarra e quer aprender direto na prática. Então, se você quiser fazer parte do nosso time e jogar do outro lado da força, o link aqui para o método vai estar embaixo da aula, é só clicar, você vai cair numa página e vai entender tudo o que rola por lá. Eu vou gostar muito de te receber lá do outro lado da força com os vários outros guitarristas e a gente trilhar um passo a passo mais certeiro, um mapa para você conseguir evoluir, seja para tocar suas músicas preferidas, tocar solo ou até para ir além, conseguir fluir na guitarra com mais musicalidade, técnica, criatividade, tudo isso a gente vai trabalhar por lá. Mas se você não quiser fazer parte, tudo bem também, a gente vai continuar com os conteúdos por aqui e eu vou continuar te esperando aí nas próximas videoaulas que estão por vir, ó. Não desista, não desanime, mas se desanimar, fica calmo, relaxa, espera que vai passar também, cara. Vamos dominar essa guitarra, tamo junto e até a próxima.